Fala pessoal, que é Bruno Faé e o tema desse vídeo é sexo. O que a Bíblia diz sobre isso? O sentido do sexo abordado nesse vídeo é o comportamento praticado por indivíduos para obtenção do prazer através de diversas formas de estimulação e também para fins reprodutivos. Sempre existiu o sexo desassociado do amor romântico, mas fala-se cada vez mais de uma banalização do sexo no nosso tempo, em que o sexo é praticado sem compromisso, o que leva também a uma maior sensualização e erotização na vida das pessoas, que inclusive estão praticando o sexo cada vez de maneira mais precoce. O sexo tem uma força muito grande, ele move os desejos e as paixões das pessoas, leva alguns a serem viciados e mesmo a serem controlados pelos desejos sexuais. Essa força foi de tal maneira corrompida pelo pecado ou distorcida na sociedade que levou alguns religiosos a acharem mesmo que o sexo teria sido criado pelo diabo. Então esse é o tema do vídeo de hoje, o que a Bíblia diz sobre o sexo. Se você já gostou desse tema, deixa aí o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos e vamos lá! A primeira coisa que a Bíblia diz sobre o sexo é que ele consuma a união do casal na formação de uma nova família. Tá lá em Mateus capítulo 19, versículos 4 e 5, diz assim: Ele, porém, respondendo disse: Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Nesse texto, nós vemos Jesus reafirmando uma verdade registrada no livro de Gênesis, de que o sexo está inserido no contexto do casamento. E a união entre o casal é tão íntima que a expressão utilizada é que eles serão uma só carne. Outra verdade destacada por Jesus nesse texto é que no princípio Deus criou macho e fêmea. Portanto, o sexo foi criado para ser praticado entre um homem e uma mulher. E nesse sentido, o sexo tem também uma função reprodutiva, que é a multiplicação da raça humana. Mas outra verdade destacada na Bíblia é que o sexo foi criado por Deus para deleite e prazer do ser humano. E isso está demonstrado, por exemplo, no livro de Cantares, Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículos 10 a 11, que diz assim: Que belos são os teus amores, minha irmã, esposa minha. Quanto melhor é o teu amor do que o vinho, e o aroma dos teus ungüentos do que todas as especiarias. Favos de mel manam dos teus lábios, minha esposa. Mel e leite estão debaixo da tua língua, e o cheiro dos teus vestidos é como o cheiro do Líbano. Também num outro trecho desse mesmo livro de Cantares, lá no capítulo 7, versículos 7 e 8, está escrito assim: A tua estatura é semelhante à palmeira, e os teus seios são semelhantes aos cachos de uva. Dizia eu: subirei à palmeira, pegarei em seus ramos, e então os teus seios serão como cachos na vide, e cheiro da tua respiração como o cheiro das maçãs. Embora exista uma interpretação secundária do livro de Cantares como o relacionamento entre Deus e o seu povo, a interpretação principal é que o livro de Cantares é um poema de amor romântico entre um casal. Esse poema possui descrições vívidas dos corpos dos dois e do desejo ardente que eles têm. Alguns trechos têm uma conotação de caráter sexual e mostram o sexo como fonte de prazer e de alegria do casal. Mas como nós vimos lá no início, o sexo foi planejado para ser praticado dentro do casamento. Por isso, segundo a Bíblia, o sexo fora do casamento é contra a vontade de Deus. É isso que nós vemos, por exemplo, no livro de Provérbios, capítulo 5, versículos 15 a 19, que diz assim: Bebe água da tua fonte e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam as tuas fontes por fora, e pelas ruas os ribeiros das águas. Sejam para ti só, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial. Alegra-te com a mulher da tua mocidade, como serva amorosa, gazela graciosa, e os teus seios te saciem em todo o tempo, e pelo seu amor sejas atraído perpetuamente. Essas expressões, fonte, ribeiro, poço, manancial, são metáforas para a satisfação sexual que este marido teria com a sua esposa. O texto reitera várias vezes que o homem deveria encontrar esta satisfação apenas na sua esposa, e a sua esposa deveria se integrar apenas ao marido.
Por isso fica claro aqui uma reafirmação da fidelidade e do sexo apenas dentro do casamento. É por isso que quando nós olhamos as prescrições relacionadas ao sexo na lei de Moisés, que estão especialmente no livro de Levítico, capítulo 18, versículos 6 a 23, há ali a proibição de relações sexuais de pessoas com pais, filhos, padrastos, tios, enteado, nora, genro, cunhados, pessoas do mesmo sexo e, obviamente, com animais. E segundo esse mesmo texto, todas essas coisas eram praticadas e eram comuns, eram normais, tanto no Egito quanto nos povos cananitas que viviam em torno da terra de Israel. E o povo de Israel não poderia de nenhuma maneira imitar estas práticas. No mesmo sentido, o Novo Testamento diz que hoje o mundo possui práticas sexuais que não convêm aos cristãos e que nós não devemos imitar. É o que está lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 a 5, que diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus. A palavra no grego, traduzida como fornicação nesse texto, é porneia. A melhor tradução para essa palavra é ato sexual ilícito, que significa qualquer ato sexual realizado fora do casamento, o que pode incluir aqui o adultério, a homossexualidade, o sexo com prostitutas, a pornografia e até mesmo o sexo com animais. A verdade destacada nesse texto aqui é de que nós devemos tratar o nosso corpo e não apenas a nossa alma com santificação e honra, e não devemos nos deixar levar pelos desejos sexuais ilícitos que, de acordo com o texto, são próprios daqueles que não conhecem a Deus. Então, segundo a Bíblia, a receita contra o sexo ilícito é um casamento saudável. É isso que a gente vê, por exemplo, lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 4, que diz assim: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus o julgará. É interessante notar que, segundo esse texto aqui, mesmo dentro do casamento, não é lícito qualquer ato sexual. Dentro do casamento, por exemplo, não deve ser levada uma terceira pessoa, não deve ser incluída a pornografia, não deve haver práticas humilhantes ou forçadas ou que causem lesões físicas ou feridas emocionais. O marido, por exemplo, não deve submeter a sua esposa a qualquer tipo de comportamento. Isso não significa que o casal não possa usar de certa criatividade na sua intimidade, com jogos ou roupas diferentes, que são práticas que podem se tornar um pouco estranhas, mas contanto que haja mútuo consentimento e não haja inclusão de outras pessoas, a Bíblia não proíbe esse tipo de prática. Mas a Bíblia diz que os cristãos não devem nem mesmo fazer comentários ou brincadeiras de cunho sexual e principalmente com a imoralidade sexual. É isso que está lá em Efésios, capítulo 5, versículo 3, que diz assim: mas a fornicação e toda a impureza e a avareza nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos. De fato, o sexo e a promiscuidade sexual são uma das maiores fontes de comentários e de piadas, inclusive entre os comediantes. Há comediantes que nem conseguiriam fazer mais piadas se tivessem que tirar do seu repertório conteúdo impróprio. Mas a verdade é que nós cristãos não podemos nos divertir ou achar graça de coisas que vão contra a vontade de Deus ou que entristecem a Deus e que causam tanto sofrimento físico, emocional e destruição de tantas famílias e tantas vidas. O tema é tão sério que Jesus dá uma nova dimensão para a imoralidade sexual no seu discurso no Sermão do Monte, que está registrado lá em Mateus capítulo 5, versículo 28, quando ele diz: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. O que Jesus está dizendo é que o adultério não ocorre apenas com o intercurso sexual, mas começa já no coração. Todos nós já atentamos na beleza de uma pessoa, mas quando isso desperta um desejo que é fantasiado, mostra para Deus em que direção está indo o nosso coração e até onde nós poderíamos chegar em certas condições. Por isso Jesus destaca que a pureza sexual, estando nós casados ou não, começa no coração. O sexo é uma bênção de Deus
Entretanto, se praticado de maneira errada, pode causar grande dor, sofrimento físico, emocional e espiritual, causar dependência, destruir vidas, destruir famílias. E aí, o que você achou desse vídeo? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação para você não perder nenhum dos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima!